esta aula é muito importante. Vamos falar sobre tipografias OpenType. O que são, como eu uso, quais são as possibilidades e as vantagens de se utilizar tipografias OpenType. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. E de antemão, eu quero falar que essa aula realmente vai fazer muita diferença no trabalho de vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu vou mostrar aqui como que a gente transforma um nome ou dois nomes, enfim, uma identidade simples com uma tipografia simples em algo super exclusivo, bem trabalhado, bem pensado, cheio de conexão. É sobre isso essa aula, sobre realmente pegar caracteres normais, caracteres comuns, letras comuns, e transportar isso para algumas variações bem mais interessantes. Em resumo, nesse primeiro momento, eu quero explicar o que são tipografias OpenType, ok? Vamos lá. Tipografias OpenType são fontes, são famílias de fontes que possuem um número muito grande de caracteres e também alguns elementos adicionais. Só para vocês terem uma ideia, uma tipografia comum, uma tipografia TrueType, tem em média 256 caracteres. Um pouco mais, um pouco menos, mas não foge muito disso. Já uma tipografia OpenType, .otf, possui um número muito grande. Eu conheço famílias de fontes aqui que possuem mais de 5.000 caracteres. Então percebam a diferença, percebam a quantidade de informação que a gente tem para trabalhar. Tá? E quando eu digo quantidade de caracteres, eu quero dizer quantidade de letras e variações dessas letras. Tá? Então vamos lá, se eu tivesse uma tipografia OpenType, só para vocês terem ideia quando forem baixar alguma fonte ou comprar alguma fonte, ela se chamaria celsomodenese.otf. Então sempre que vocês acharem essa extensão .otf, vocês podem perceber que essa tipografia vai ter bastante variação. Ok, eu vou mostrar aqui na prática para vocês o que são essas variações. É muito simples, eu tenho certeza que todo mundo vai compreender, tá? Então a gente vai para a tela agora, eu vou mostrar uma tipografia que tem bastante variação, só para vocês verem realmente o potencial que a gente está falando aqui, a gente está discutindo. E depois eu vou mostrar alguns exemplos que eu fiz, né? Eu vou mostrar a tipografia comum e a mesma tipografia com as variações OpenType. Vocês vão perceber uma diferença gigantesca e eu tenho certeza que vocês vão conseguir produzir isso nas nossas aulas práticas, enfim. Vamos aqui para a tela que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa parte. Olha só, eu abri aqui o meu catálogo de fontes do Mac, tá? Não é nenhum software específico, é simplesmente o catálogo de fontes do Mac. Para quem usa o Windows é como se fosse o mapa de caracteres, tá? Eu selecionei aqui, ó, a minha tipografia Cantone, tá? Eu gosto muito dessa tipografia, ela é uma tipografia OpenType. Olha só, a quantidade de variação das letras mais alguns elementos que essa fonte possui, essa família de fonte possui, olha só. Eu vou pegar aqui uma letra, pode ser qualquer letra, olha, eu vou pegar a letra L. Aqui, ó. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 variações da letra L. Vou começar aqui com a letra M, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 variações da letra M, então percebam o potencial disso tudo. Imaginem agora que nós vamos começar a fazer uma identidade com o nome Lucas. Olha só, eu tenho esse L, esse aqui, para começar um L inicial bem elegante, muito mais bonito do que o L comum, por exemplo, que é esse aqui, tá? Agora imagine uma identidade com o nome Rafael, tá? Eu já tenho vários L's aqui, com umas curvas adicionais bem bonitas para a gente terminar o nome. Tá? Então percebam, desde já eu vou falar uma grande dica para vocês, que é estudar e conhecer todas as variações das fontes que vocês possuem. Tá? Bom, mostrei aqui o mapa de caracteres e agora eu vou mostrar para vocês o que dá para a gente fazer com todas essas variações. Tá? Lembrando que eu tenho variações das letras aqui e se eu descer um pouquinho, ó, eu começo a enxergar alguns elementos, olha só, além das variações das letras, olha só. Então isso aqui também me dá uma amplitude para trabalhar, né? Me dá mais opções de trabalho
que são bem interessantes. Olha só, agora eu vou tirar aqui o catálogo de fontes e eu vou mostrar alguns exemplos. Olha só, esse é o primeiro. Eu escrevi Carmela e Mateus com a fonte que eu escolhi, mas observem que sem as variações, tá? Lembrando que essa fonte aqui é uma fonte OTF, então ela possui várias variações. Mas aqui é a escrita comum dela, é a escrita normal. Quando eu aciono as variações, olha o que acontece. Olha, eu tenho uma letra A diferente, um R muito mais bonito, olha só. A letra M aqui com uma conexão com a letra E. Olha só, tudo isso é apenas variações OTF, olha só. Não fui eu, Celso, que desenhou essa curva da letra L ou esse A conectado com a letra T. Simplesmente eu acionei as variações, tá? As variações OpenType. A única coisa que eu trouxe de fora foram os pássaros aqui, tá? Fora isso, todas essas curvas foram variações das letras, ok? Vou mostrar mais exemplos aqui, ó. João. Eu gosto muito desse exemplo porque é um nome curto, apenas 4 letras. Mas olha só, quando eu transformo, eu exploro todas as variações das letras, como que eu consigo uma identidade, mesmo com um nome pequeno, muito mais exclusiva, tá? Olha só, essa letra O, ela tinha essa variação aqui. A única coisa que eu fiz, esse corte aqui, ó, no meio para dar a sensação do acento aqui na letra A. No mais, são simplesmente variações das letras. Olha o Melissa. Escrita comum e escrita com a variação, acionando as variações das letras. Então olha só, eu tenho um nome comum, uma identidade comum, a fonte em si ela já é muito bonita, mas eu tenho um nome muito mais exclusivo, uma identidade muito mais trabalhada e pensada depois que eu acionei a variação OpenType dessa fonte. Olha só, eu separei aqui mais 3 exemplos. Olha que interessante, Gi e Beto. Essa fonte também ela já é muito bonita, mas olha só, quando eu aciono e eu trabalho nas variações OpenType, ó, esse coração é uma letra, é um código, é um caractere dessa família de fonte. Então olha como que ela se encaixou muito bem aqui com a letra I, por exemplo. Olha só, a gente já tem uma perspectiva de trabalho completamente diferente. Se vocês observarem, ó, eu consigo enxergar até um coração aqui, ó. Tá? Um segundo coração aqui nessa identidade. Fui trabalhando com as variações OTF, não tem nenhum vetor externo aqui nessa identidade. Olha só, da Nicole, olha essa letra E, que bonita, ó. Eu já consigo ter algumas interações bem mais interessantes. Olha a letra C, e esses cortes eu vou fazendo para dar uma sensação de sobreposição. Olha esse Ana e Rafael, tá? Olha só, aqui eu tenho um nome sobre o outro, uma escrita, uma tipografia muito bonita também, mas que a gente não tem nada de personalizável aqui. Agora, quando eu aciono as variações das letras, eu já tenho algo muito mais trabalhado, enfim, eu já tenho um impacto muito maior aqui nessa identidade extremamente exclusiva. Bom, mostrei vários exemplos para vocês e agora eu vou abrir aqui o meu Illustrator e vou mostrar na prática como que de forma simples a gente consegue trabalhar muito bem com as tipografias OpenType. Vamos lá. Já estou com o meu Illustrator aberto. Tá? Gente, só lembrando que eu não quero que vocês se prendam agora às ferramentas aqui no Illustrator, a como que eu aumento, diminuo as coisas, enfim, a todas as minhas técnicas aqui. Podem ficar tranquilos que na parte prática desse módulo de identidade visual eu vou mostrar passo a passo todas as ferramentas, como que eu utilizo, como que eu faço. Não se preocupem com isso nessa aula. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção é em como eu trabalho a tipografia OpenType aqui nas identidades. Eu vou produzir uma identidade muito simples, a mais básica possível, mas eu já vou começar a mostrar para vocês como que ter uma boa tipografia e usar as variações certas podem fazer toda a diferença. Eu não vou sair do software, eu não vou sair do Illustrator para buscar absolutamente nada, nenhum vetor, nada. Simplesmente eu vou usar a potência máxima de uma tipografia que eu vou escolher aqui e a gente vai produzir junto. Então prestem muita atenção em como eu utilizo as tipografias OpenType
nesse primeiro momento. Vem para a tela, vem comigo. Olha só, antes de mais nada, tem um menu aqui que logo de cara eu vou falar para vocês acionarem, tá? Que é o menu Glifos. Onde eu encontro isso? Janela, tipo Glifos. Janela, tipo Glifos. Eu tenho aqui a minha janelinha e vocês vão perceber que essa janelinha ela é muito importante durante o meu trabalho aqui com as tipografias OpenType. Vamos lá, eu vou escrever aqui um nome, tá? E para escrever eu quero só que vocês pressionem a tecla T, a ferramenta de texto, que é essa ferramenta aqui. Deem um clique, ó. Não façam caixa de texto, tá? Simplesmente deem um clique, ó. Clique, pronto. Eu vou escrever aqui o nome, Elisa. Ok. Volto para a minha primeira ferramenta, ferramenta de seleção. Eu vou aumentar um pouco aqui agora. Um Phi Transform, tá? Simplesmente eu estou pressionando o Shift mais o Alt, tá? Aqui no meu teclado, só para a gente aumentar e diminuir. E nesse caso aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor. Ok, Elisa. Agora eu vou selecionar todo o nome. Posso voltar aqui na minha ferramenta texto, selecionar todo o nome. E agora eu vou escolher uma fonte aqui. Eu vou escolher a fonte que chama Storyteller, tá? Olha só, vou escolher a versão, essa primeira versão aqui, Storyteller Script. É uma fonte OpenType. Olha só, voltei ali para minha ferramenta de seleção. E agora aqui eu tenho um nome muito bonito, a tipografia por si só, ela é uma tipografia bem legal de trabalhar. Olha só o que acontece nesse painel de glifos aqui do lado, ó, que eu falei para vocês acionarem. Automaticamente ele já começa a me mostrar todas as variações dessa fonte. Olha a quantidade de variação que eu tenho dessa tipografia, tá? Aqui vocês já começam a perceber que a brincadeira fica bem mais interessante, né? Como que eu faço, Celso, para acionar tudo isso? Vamos lá. Você pode selecionar letra a letra e verificar as variações. Vamos lá. Ferramenta texto. Vou selecionar aqui a primeira letra. Olha só, quando eu seleciono a primeira letra, automaticamente aqui no Illustrator, lembrando que a minha versão do Illustrator é a versão 2019, 2018, 2019, enfim, são as últimas atualizações do meu Illustrator e ele está na versão português, tá? E eu tenho a licença da Adobe de todos os softwares, então é um software licenciado aqui. Olha só, eu tenho todas as variações da letra E. Se eu clicar nessa setinha aqui, ó, olha o que vai acontecer. Aqui eu consigo aumentar também nesse ícone das montanhas. Aqui eu consigo aumentar e enxergar todas as variações. Então olha só, eu quero crescer, eu quero colocar um prolongamento aqui antes da letra E. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, essa opção, ó, 1, 2. 2 cliques e eu já tenho uma letra E completamente diferente, muito mais bem trabalhada, elegante, leve, um detalhe sutil, mas que já começa a fazer toda a diferença, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui na letra A, ó. Vou selecionar a letra A e vou colocar agora uma extensão para a minha direita, né, para a gente terminar esse nome, olha só. Gente, e a técnica que eu usei aqui, eu já quero dar até essa dica para vocês. A gente vai ver isso mais pra frente, mas olha só. Elisa é um nome pequeno, né? Eu tenho só 5 letras. Como eu alonguei um pouco mais para a esquerda e também um pouco mais para a direita, eu cresci com esse nome. Ele ganhou uma potência bem maior do que se ele tivesse simplesmente o Elisa ali encaixadinho. Então olha só, nomes pequenos, se você tiver a possibilidade e se fizer sentido para o seu projeto, é legal que você expanda um pouquinho para antes e um pouquinho depois, para a gente realmente crescer e esse nome aparecer, ok? Vamos voltar para cá. Olha só, e gente, lembrando que todas as letras possuem variações, ok? Ó, todas as letras. Se eu quiser uma outra variação do S, eu posso fazer, enfim. Mas olha só que interessante, vou voltar aqui para a fonte inteira para continuar aqui com todas as minhas variações. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever, vamos supor que é um newborn de 10 dias. 10 dias. Olha só, essa família de fontes ela é bem completa. Por quê? Porque eu também tenho algumas versões aqui, ó.
eu tenho uma versão sem serifa, tá? Dessa fonte. Olha só que legal, deixa eu só trocar essa letra. Ok. Olha só, Newborn 10 dias. Então eu já tenho duas fontes que combinam muito bem, tá? Uma script para a legenda e uma sem serifa, uma sem serifa para a legenda e uma script para o nome principal, tá? Então olha só, eu já começo a enxergar uma possibilidade bem legal aqui de combinação de fontes, tá? Olha só, estou simplesmente aumentando e diminuindo, tá? O Newborn 10 dias eu fiz da mesma forma que eu ensinei vocês a fazer no Elisa, dei um clique e comecei a escrever Newborn 10 dias, tá? Vou só apagar aqui para a gente continuar. Ok, eu tenho um peso na parte de baixo e eu tenho um nome muito bonito. Ficaria bem interessante se eu colocasse alguns elementos aqui em cima, para a gente gerar um certo equilíbrio, tá? Eu tenho um peso na parte de baixo, eu preciso de um peso na parte de cima também, algo bem elegante, que combine com essa fonte aqui, para a gente finalizar essa marca, tá? Olha só, o que eu vou fazer? Tem uma outra versão da Storyteller que são apenas elementos, olha só, Storyteller DE. Olha só que incrível isso. É uma versão dessa família de fontes apenas com elementos. Olha só, apenas com elementos. E aqui eu já consigo expandir as possibilidades de uma maneira assim, impressionante. Olha só, eu vou clicar só uma vez, ok? E qualquer elemento que eu precisar aqui, simplesmente eu dou dois cliques. Olha só, com a ferramenta texto, 1, 2. Olha só, eu já tenho um vetor aqui que eu posso usar, posso brincar, enfim, olha só. Lembrando que eu não saí do software, eu só vou refletir aqui, tá? Para a gente virar para o outro lado, ok. Olha só, gente, eu já tenho um elemento muito interessante que completa a tipografia principal embaixo, que possui o mesmo traço, tá? Olha só. Eu já tenho uma ideia de identidade sem sair do software, ok? Olha só, eu vou até duplicar aqui. Se eu pressionar o Alt, selecionar tudo e arrastar, ó, eu vou duplicar tudo, tá? Só duplicar para mostrar para vocês todas as possibilidades que eu tenho. Olha só, se eu quiser tirar essa flor, vou pegar aqui a ferramenta texto novamente, um clique. Se eu quiser pegar essa flor aqui, ó, eu consigo também, ó, Fit Transform, posso aumentar um pouco, venho com ela para cá. Olha só, eu tenho certeza que vai funcionar muito bem aqui, as possibilidades são infinitas. Olha só, estou observando aqui vários detalhes aqui com pontinhos, ó. Olha o que eu posso fazer. Para eu crescer um pouco com essa flor na parte de cima, e ela tem um peso até em extensão aqui com o Newborn 10 dias, olha o que eu vou fazer. Vou aumentar um pouco aqui, posso diminuir um pouco a flor, enfim, vou trabalhando aqui, mas olha só que legal, e aqui eu duplico, seguro o Alt e duplico. Olha só como eu já tenho um peso bom em cima, aqui eu faço praticamente, vou mostrar bastante técnica para vocês, mas como se fosse um triângulo invertido aqui, ó, já tem uma leitura bem interessante, olha só. Gente, poderia ficar fazendo aqui várias opções com vários nomes. O que eu quero mostrar para vocês e provar de certa forma é que eu consigo, com boas tipografias, produzir identidades super exclusivas, bem trabalhadas, ó, com bastante equilíbrio, tá? Sem necessariamente sair do software, simplesmente usando todo o potencial de uma tipografia. No caso aqui da Storytellers, vocês viram que ela tem a variação sem serifa, a variação script, ela possui uma variação com elementos, então é realmente uma fonte bem completa. Tá? Então olha só, a gente poderia realmente fazer vários exemplos aqui, e tudo isso para mostrar para vocês o potencial de uma boa tipografia OpenType. Bom, espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Para dar uma recapitulada, eu falei nessa aula o que são tipografias OpenType, mostrei vários exemplos de até onde a gente pode chegar usando as variações e sabendo usar as variações das tipografias OpenType, e aqui no final eu dei dois exemplos
de como eu uso isso no meu dia a dia. Vocês viram que é fácil, é simples, requer apenas um estudo bem mais aprofundado sobre cada família de fontes. E aqui, no final, para a gente amarrar bem essa aula, eu quero deixar uma dica de ouro. E eu quero que vocês prestem atenção nessa dica. Cuidado com a quantidade de fontes que vocês possuem instaladas no sistema de vocês. Não é preciso. Vocês viram que uma boa fonte OpenType já pode fazer várias identidades diferentes. Tá? Eu tenho uma fonte base, mas com a quantidade de variação eu consigo produzir muito conteúdo mesmo. Então assim, ó, o que eu faço? Gente, tipografia script, que a gente usa bastante no nosso dia a dia dentro desse mercado do design de álbuns. Eu tenho 20 boas tipografias de scripts OpenType, no máximo, ok? Tipografias sem serifa, mais umas 10, 15 boas tipografias sem serifa. Com serifa, da mesma forma, umas 10, 15. Enfim, gente, não usem, não tenham muitas fontes instaladas no sistema de vocês. Além de carregar o sistema, você fica numa tentativa e erro muito ampla, sabe? E se você tiver boas fontes, você já consegue direcionar melhor o teu trabalho. Eu preciso fazer um álbum de newborn ou um álbum infantil. Eu sei que a Storytellers e mais umas 3, 4 tipografias boas OpenType podem resolver o meu problema. Então essa é uma dica que eu quero que vocês levem com vocês e comecem a fazer uma grande faxina aí nas fontes e a observar e a comprar e a adquirir e a baixar fontes que realmente façam sentido, que tenham bastante variação, que potencializem o trabalho de vocês. A gente se vê nas próximas aulas.